Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Eu tenho aqui comigo para começar o programa, né? Um grande amigo, um odontólogo de primeira qualidade no Rio Grande do Sul e no Brasil. Colorado, mas o que eu vou fazer, né? Sérgio Raskin, obrigado pela tua presença. Sim, tudo bom? Uma provocação,zinha assim para começar Claro, o tá papo, certo, né, tem Sérgio? direito, tem É direito, tem verdade. direito. E aí, Sérgio, como é que tá? Um prazer estar no teu programa mais uma vez, né? Tentar trazer um pouquinho do que tem de moderno em odontologia, em inovação, as facilitações hoje, uma odontologia mais simpática, menos dolorida. É verdade. Sérgio, vamos começar pelo seguinte. Eu me criei, quando eu comecei a fazer jornalismo e trabalhar com a odontologia como repórter e tal, o Brasil era conhecido, eu não sei se continua sendo conhecido como o país dos desdentados. Ainda somos? O Brasil ainda é hoje menos, né? Porque a questão de cuidar da saúde é uma questão cultural. A gente sabe que os nossos níveis, as nossas médias culturais, os nossos níveis são mais complicados. E a odontologia também, o acesso à odontologia, uma odontologia de primeira qualidade, também é mais oneroso, né? Porque os custos são maiores, né? Mas eu vou te trazer uma pesquisa, um trabalho que eu li recentemente, não, recentemente, faz uns 15 anos, 20 anos mais ou menos, 15 anos mais ou menos que eu li isso, estava preparando umas aulas, estava preparando, vendo um material, e falavam que os Estados Unidos, a população acima de 45 anos, 45% dela era desdentado total. O que é o desdentado total? Desdentado total é aquele que não tem um dente natural na boca, né? Então imagina que 45% da população mais idosa, 40% da população mais idosa dos Estados Unidos, Do mais poderoso país do mundo. Com poder econômico, uma intelectualidade tecnológico, uma intelectualidade, as pessoas mais organizadas financeiramente para velhice. Excelência intelectual, tudo, né? Exatamente. E tem uma situação odontológica precária, né? O Brasil tem uma odontologia de primeiro mundo. A odontologia do Brasil é reconhecida no mundo todo como uma das odontologias mais eficientes, mais estéticas, com resultados. A gente fala hoje um termo de previsibilidade, né? Como é que as coisas funcionam? Como é que as coisas funcionam? Funcionam hoje, quando tu vai trabalhar, tu quer saber qual é o resultado que tu vai ter. Né? Antigamente, há pouco, como é que a gente fazia? Tu sabia que no dentista, tu ia sair com uma ponte móvel, tu ia sair com uma dentadura, tu ia sair com um pivô, né? Ia fazer aquelas restaurações de amálgama. Isso é uma odontologia que não se aceita mais hoje. As pessoas não aceitam mais uma odontologia assim. Ninguém quer uma restauração metálica na boca, né? Ninguém quer uma ponte móvel com um grampo aparecendo. Né? Que era comum antigamente, hoje, né? Hoje não... Mas, na verdade, né, Sérgio, nós entramos agora na chamada odontologia digital, né? Isso aí favoreceu muito também, né? Isso mudou muito. A odontologia, eu estou formado já há alguns anos, eu não vou dizer quantos, mas alguns anos, sou bem experiente, né? O que eu aprendi na faculdade, eu não faço nada igual. Nem a extração de dente é a mesma. Né? Nem a extração de dente é a mesma. Hoje tu consegue fazer, em alguns casos, uma extração que a pessoa nem sente. E nem sabe que os dentes já saíram. É verdade. Quer mais, né? E nem sabe que o dente já saiu. A reposição dos dentes hoje, ela passa por se fazer a prótese da raiz, né? Que é o parafuso de implante. Antigamente tu perdia as raízes, o dente está perdido. Ia ter que fazer uma ponte, desgastar os dentes do lado, ou botar grampos, né? Que apareciam e eram difícil de se aceitar esteticamente, até socialmente. As pessoas deixavam de rir para não aparecer os dentes, né? Ou colocava a mão aqui na frente, né? Você lembra assim? É verdade. Para não aparecer. Então, hoje uma odontologia com previsibilidade. Hoje, assim, ó, a gente
nós, dentistas, quem tem esses equipamentos, que tem a capacidade de poder comprar esses equipamentos, que eles não são baratos, né? Mas os resultados, a facilidade de trabalho. Hoje tu não tira molde de botar as massas na boca com moldeiras, encher, ficar sem respirar para copiar, né? Hoje tu escaneia a boca. Tu passa uma ponteira que vai tirando fotografias uma ao lado da outra e ele monta uma imagem da boca como tá. Então assim, ó, até há pouco eu mandava um molde para o laboratório, meu molde era de gesso, um molde branco, ou amarelo, ou rosa, de acordo com o material, e eu vou fazer um dente e vou selecionar cores. Hoje eu mando fotografia. O meu scanner faz a leitura da cor por refração de luz. Sai idêntico, né? Sai idêntico. E eu mando as fotografias, porque fotografa toda a boca, né, com o scanner, o parâmetro de cor, de detalhe, se o dente é mais escuro junto à gengiva, se ele é mais transparente no bordo incisal, no bordo que mastiga, tudo ele me dá. Não tem, é muito difícil vir errado. A mordida também não precisa estar mordendo com materiais intermediários, com ceras e outras coisas. Esse não, é só fechar a boca, o scanner copia a mordida. Então, assim, ó, é uma coisa fantástica, não tem a náusea. É verdade. O material não tem a falta de ar, não tem o sofrimento. Sérgio, falando de sofrimento, assim, claro, nós somos de uma geração bem atrás lá, né? Não vamos nos revelar diretamente, mas era uma geração que a gente tinha medo de ir ao dentista, né? Ir no dentista, tu via aquele sofrimento, dor, se tu ficava na antessala do dentista, tu ouvia o cara gritando, ai, hoje não tem mais isso. Tem gente que tem medo ainda dele. Falamos em cultura há pouco, né? Cultura, educação. A gente é do tempo que se tu não te comportava, teu pai te dizia, se tu não te comportava, vou te levar no dentista. Te levar no dentista, tu vai ver o que é bom. Então, isso aqui, hoje o paciente dorme na cadeira. Hoje é comum o paciente adormecer, tamanha o sossego. A mansidão que o cara fica, né? Nós temos na clínica, né? Nós temos na clínica lá. Tem uma escola lá também, né? Tem. A escola nós encerramos. Eu parei de lecionar agora no fim do ano. Né? Parei de dar e temos fim na escola. Foram 35 anos de pós-graduação. Ensinando dentistas formados, né? Atualizando, trazendo as técnicas mais modernas. Porque assim, eu sou um dos pioneiros do implante. Eu fiz o meu primeiro implante, que apareceu no consultório essa semana para revisão, eu fiz em 1994. São 36 anos. Não? 31 anos. 31 anos fazendo implantes. 31 anos fazendo implantes, uma casuística de alguns milhares de implantes feitos, né? E com suas próteses, e graças a Deus, a maioria funcionando aí, andando bem. Sérgio, na verdade, a questão do dente, como a saúde, tá, ela tem uma série de implicações. Por exemplo, a questão da saúde mesmo, quer dizer, os dentes precisam ser reformados, a dentadura precisa ser reposta e tal, mas também tem uma questão que é hoje, me parece uma questão muito posta e importante, que é a questão estética. Fala um pouquinho sobre a questão estética. O que acontece? O que é estética? Né? O que é bonito para um, o que é bonito para outro? Cada um tem o seu conceito de estética. Para mim, uma estética bonita é o natural bonito. Né? Não adianta fazer lentes de contato, facetas, próteses, tudo branco. Né? A gente costuma trabalhar dentro daquele tom do dente da pessoa, trazendo para o mais claro, aumentando, porque a estética, ela passa, a odontologia mudou, eu te disse, né? O que acontece? Para tu mexer em estética num dente, tu tem que ver outras coisas hoje, tamanho do dente, comprimento do dente, linha do sorriso, quando tu sorri, para se aparece gengiva, se não aparece gengiva, se o dente está grande demais quando aparece, a relação do dente de baixo com o dente de cima. Porque não adianta, como as pessoas chegam, às vezes, eu quero só mexer na frente. Aí tu faz dentes claros na frente, dá um sorriso, os dentes atrás estão escuros, aí parece que não tem dente. Né? Porque eles ficam na sombra. Né? Então, a história é fazer um conjunto. O bom disso, que a odontologia digital, ela é muito previsível.
tu sabe o que vai acontecer e tu pode mexer no computador antes e mostrar para o paciente como é que o trabalho vai ficar. E aí tu pode conversar com ele. E tu pode explicar para ele, tu pode ouvir ele, que é uma coisa muito importante, porque até há pouco a odontologia que não era digital, vamos dizer analógica, né, que a gente prepara, molda, vai para o protético, volta para o laboratório, eu tenho laboratório no consultório, volta para o consultório e o dente está pronto. Gostou, não gostou, é isso aí. Hoje não. Hoje eu posso ser previsível. Eu posso montar no computador, ver direitinho como é que os dentes vão ficar, mostrar para o meu paciente e ele vai me dizer, eu estou achando muito comprido, eu estou achando muito curto, eu estou achando muito largo, eu estou achando muito escuro, ou eu gosto assim, e a partir daquele modelo, eu imprimo essa imagem numa impressora 3D. E eu vou ter meu molde pronto de como eu quero os dentes prontos. E a partir desta memória dos dentes que está dentro do computador, eu faço meus preparos e ele joga isso que a gente planejou em cima dos preparos. Tudo digital. E aí, o que acontece? A fresadora, ela monta no laboratório, ela monta a fresadora, ela recorta os dentes como estão no planejamento e joga em cima do modelo novo. E daí é só uma questão de acertar a cor. E o trabalho vem certinho, a mordida vem certa, vem tudo certo. Isso se chama previsibilidade. Mas para tu conseguir ter uma previsibilidade, não é só tu ter o digital. Tu tem que ter uma cerâmica de boa qualidade. Tu tem que saber que cor e beleza é reflexo de luz. Então as cerâmicas hoje são sem metal por trás, por base. A gente usa cerâmicas mais resistentes como base e eu consigo fazer um dente artificial do mesmo jeito, igual a um dente natural. Que maravilha. Tá? E essa é a odontologia que a gente tem hoje. No nosso tempo, né, Sérgio, a gente tinha esse problema aí de que não era uma cultura de arrumar os dentes. Eu me lembro que meus vizinhos lá, a maioria eram desdentados, né? Eu, como tinha uma situação um pouco melhor, meu pai era militar, no quartel tinha o atendimento odontológico, onde nós morávamos em Uruguaiana. Mas, e também por outras razões, que era questão financeira, por exemplo. Então, a odontologia, ela sempre não foi barata, porque ela trabalha com instrumentalização, com tecnologia que, mesmo que avançando, ela é um investimento caro que o odontólogo tem, que, enfim, que a ciência odontológica exige. Hoje, como é que está essa questão custo para o paciente? Eu acho que tudo se adequa ao mercado, né? Ao momento econômico do país, a situação que a gente vive hoje, né? Então, assim, as pessoas precisam dos dentes. Os dentistas querem trabalhar e precisam trabalhar, né? Então, hoje, o que aconteceu? Acontecem o parcelamento, o ajeitar, o negociar custos, que a maioria das pessoas está fazendo hoje. E existem dentistas. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Mas é uma situação do país, não é uma... E a gente vem de uma enchente que, queira ou não, todo mundo foi afetado. Todo mundo foi afetado. Tem gente que perdeu tudo. Tem que começar do zero. E às vezes, quem não perdeu tudo, ajudou quem perdeu também. Teve parentes próximos que também, teve. Exatamente, também se descapitalizou. Além disso, a economia parou. A gente sabe que se tu não trabalha 10 dias, depois tu precisa 20 para organizar os 10 dias que te faltaram, né? E a pandemia, né? Todas essas coisas, o nosso momento econômico que é complicado, né? Então, assim, tudo isso. Agora, a odontologia é acessível, é uma questão de conversar com o seu dentista. Ninguém vai deixar, nenhum dentista de ser consciência vai deixar uma pessoa com dor, vai deixar uma pessoa sem dente, quebrou um dente da frente, sofreu um acidente, alguma coisa. Todo mundo é atendido. Todo mundo é atendido. Hoje, inclusive, tem convênios, que antigamente os convênios não amparavam o lado da odontologia. Hoje tem convênios odontológicos. Hoje existem convênios odontológicos, as maioria das empresas. Sim, Eu sei que o Bradesco tem Uniodonto,
a Unimed tem também odontologia, são planos que se pagam à parte. Uhum. São planos que se pagam à Tem uma parte. coparticipação, mas é importante, o É. custo é muito elevado. Né? Até há pouco é uma coisa que mexeu muito com os dentistas, né? Porque a propaganda era faça um plano médico e ganhe de presente um plano odontológico. Essa aí Sabe que foi uma coisa que mexeu muito com os dentistas. O pessoal ficou meio chateado. É uma forma de desvalorização da profissão. Né? Sérgio, é ótimo conversar contigo. Vamos vir mais vezes, porque, na verdade, essa questão da odontologia é uma questão de saúde pública, né? É também uma questão de saúde pública. O cara com problema dentário, ele também adoece e outras coisas, então, que é importante. Quem não mastiga, alguém vai mastigar por ele. Uhum. Se a boca não mastiga, se os dentes não mastigam, quem vai mastigar é o estômago, é o intestino, porque a comida tem que ser processada. E aí começam os problemas estomacais, má digestão, ficar inchado, comer, se incomodar, aí as pessoas que começam a comer comidas mal mastigadas, né? Vai para o seu pirezinho, para a sua polenta mole, aquela coisa que vem. Comida mole. Então deixa de ter os prazeres da mesa, que são prazeres importantes. Claro. Né? Tranquilamente. Sérgio, muito obrigado então, pela Eu que agradeço o convite, estou à disposição. E até uma próxima oportunidade. Até lá. Muito bem, nós estamos marchando aí para 3 décadas, né, de vida do nosso Economia e Desenvolvimento. Começamos lá atrás na TV Guaíba, canal aberto e tal, Bandeirantes, etc. Então, estamos agora há muito tempo aí também agora nas redes sociais. Né? Quando a internet chegou a partir do final da década de 90, os meios de comunicação mudaram. Hoje o canal aberto não tem tanta importância que tinha, né? Porque hoje hoje, como eu sempre digo assim, hoje nós direcionamos o nosso telespectador, o nosso mercado, né? Então hoje tu direciona isso aí porque tu pega esse material que tu tens aqui no programa e distribui nas tuas redes sociais. E é uma coisa interessante, isso aí multiplica a audiência e seleciona aquele público que tu queres. Eu estou aqui comigo hoje com um grande amigo meu que estava no programa há muito tempo, nos deixou um pouco, mas eu acho que ele vai voltar para nós, que qualifica ainda muito mais o programa, que é um programa empresarial. Saulo Sastre, muito obrigado pela tua presença, né? Camarada advogado, né? Você se formou agora como advogado, né? Sim. Depois que eu fiz 50 anos, né, Silvio, eu entendi que eu deveria... Já fez? Já fiz fiz 55, né? Eu entendi que com 50 anos eu deveria fazer uma virada na minha carreira, depois de 30 anos como administrador, e entrei para a faculdade, virei colega de muitos ex-alunos e terminei em 5 anos a faculdade, né, o desafio da prova da OAB, e estou aí, né, nesse novo mercado, nessa novidade, mas como a gente já atua na área tributária e empresarial há muito tempo, então recuperações de empresas, transações tributárias e tal, então o direito ele vem como uma complementação muito positiva. Pois é que eu ia te dizer, né, que na verdade essa questão tributária, ela implica muitas questões de direito, né? Sim. Tem o direito tributário, por exemplo, né? Sim, o direito empresarial, direito tributário. Exatamente. Mas essa questão do direito tributário, nós estamos vivendo uma época, né, em que há muita dificuldade financeira, as empresas estão passando por dificuldade, isso é normal ao longo do tempo, mas me parece assim que hoje eu tenho visto muitas empresas indo à falência, empresas que hoje estão renegociando suas dívidas de maneira quase insolúveis, e esse é um quadro no Brasil de hoje que vivemos. Como é que está essa questão das dívidas tributárias? O grande lance das empresas é a negociação. Como é que eu posso negociar para livrar a empresa para que ela volte, né, a caminhar mais tranquilamente? Bom, Silvio, antes disso, é uma alegria estar aqui. Foram 5 anos ininterruptos que eu participei desse programa, né, e sei da audiência, o carinho por ti e tal. Obrigado, né? Que bom estar aqui novamente nesse estúdio muito lindo, muito bem organizado. A questão do parcelamento, tá, tributário, que muito se fala, e na verdade ele é uma modernização, houve uma modernização nisso. Inclusive, para fazer a coisa correta, né, fiz especialização no direito tributário,
Até porque advogado não pode atuar, se dizer especialista numa área que ele não tem estudado para isso, né, com pós-graduação. E hoje existe a transação tributária. Então, o Instituto da Transação Tributária, quando vai para a Procuradoria-Geral da Fazenda, a empresa consegue redução de multas, juros, e também dentro desse instituto a gente consegue, regulamentado pela legislação, pela Lei 6757, tu consegue cortar, diminuir cerca de 70% da dívida utilizando o teu prejuízo legal. Na verdade, corrigindo a informação, tu consegue usar 70% do teu prejuízo para reduzir o teu passivo tributário. Então, por exemplo, uma empresa aí que deve 1 milhão, tirando a entrada, tirando as deduções que a resolução 6757 permite, pode chegar lá no final a 350, 400 mil, ou seja, que é uma grande vantagem, se né? corta 30%, 40%. É um trabalho de inteligência, é um trabalho de negociação, mas é um trabalho legal com a transação tributária. É importante ressaltar, e eu sei que o teu programa é muito educativo, né, Silvia? Assim, houve um tempo, tá, que as empresas elas diziam assim, não vamos pagar o tributo e vamos investir no negócio, depois a gente vai e recupera o tributo. E também tem aquele pensamento um pouco mais desavisado que diz assim, mas aí existe isso e desincentiva as empresas a pagar o imposto, né? Pagar o tributo, na verdade. O que acontece na prática, tá? Hoje em dia não tem nada mais caro que um tributo atrasado. Então não existe essa possibilidade. Alguém querer atrasar apenas para lá adiante se favorecer. Exatamente, não vai se favorecer. E não existe transação tributária mais vantajosa que pagar o imposto em dia, certo? Então, o imposto barato é aquele tributo barato, é aquele tributo que ele é pago em dia e calculado de forma correta. E aí nós temos, por causa desse imbróglio judicial de diversas legislações, chega a mudar 40 vezes por dia a legislação tributária brasileira. Muita empresa paga mais tributo do que deveria. Então, a apuração, vem muita figura do contador, muita figura do software, muita figura do advogado tributarista fazendo exatamente o cálculo correto, né, para que a empresa, então, tenha o máximo de economia possível. Então, é tudo uma engenharia. A gente sempre recomenda fazer o planejamento tributário, o planejamento da empresa a partir do planejamento tributário. E tem alguns mitos, assim, por exemplo, o Simples Nacional é o regime mais vantajoso para as empresas pequenas. Depende. Um supermercado, por exemplo, que fatura ali, vamos botar 150, 200 mil por mês, certo? Ele vai ver dinheiro no lucro real. No Simples Nacional ele vai pagar muita tributação, porque é um negócio que gera muito volume de dinheiro e pouco lucro. Então, o Simples Nacional... As margens são muito pequenas de lucro. Exato. Né? O Simples Nacional, ele nem sempre é um bom negócio. Outra coisa, o Simples Nacional, ele é um incentivo fiscal previsto na Constituição. Existem só dois. Zona Franca de Manaus e Simples Nacional, que foi depois regulamentado pela Lei 123/06, né, que foi uma grande mudança. E ele tem algumas anomalias que ele precisa avançar. Então, hoje a empresa, por exemplo, ela chega em 4 milhões e 800 e o empresário se vê numa armadilha. Ele fica muito grande para competir com os pequenos e muito pequeno para competir com os grandes. E existe um limbo, assim, empresas que faturam entre 5 e 10 milhões que ficam nessa situação e nesse tratamento tributário cruel. E qual é a saída, né? Qual é o jeitinho que se faz? Se faz a burla à lei, que se chama grupo econômico indevido, né? Que é abrir outra empresa do Simples no nome de outra pessoa e, a partir disso, então, começa a se utilizar desse benefício fiscal. A Receita Federal identifica, na verdade, quem está fiscalizando muito são as receitas estaduais do Brasil e alguns municípios, certo? Que pegam ali os movimentos de cartão, Pix e tal, e vê o somatório e apresentam, né? Que não teve, que o valor declarado está muito aquém da movimentação real. E aí autua
multa qualificada, às vezes com dolo 150%. E hoje em dia, né, Saul, tem muitos recursos, a digitalização ainda, né? Quer dizer, hoje o mundo digital, ele hoje, eu sempre digo assim, olha, quando eu falo para empresários, negócio é como tu disseste, pague tudo em dia, porque hoje o camarada que lá atrás ele queria burlar a Receita Federal, ele até podia, que naquele tempo não tinha essa estrutura toda de fiscalização eficiente como tem hoje. Sim. Então o negócio é estar de bem com a Receita, está a pagar em dia e, sobretudo, eu sempre digo para os empresários o seguinte, ó, tem que ter assessoria de alguém que entenda de mercado tributário, que entenda de tributação, de direito tributário. E a gente consegue livrar, assim, vários clientes nossos, né, de algumas autuações e tudo mais, exatamente utilizando Os mecanismos oficiais, né, da própria legislação, né? Exato, compliance tributário, fazer a coisa correta, porque assim, se fizer alguma coisa errada, em seguida a Receita identifica e vai punir a empresa. Né? E um outro assunto que tu tocaste também, que a gente atua muito, tá? É a questão da recuperação de empresas. E, Silvio, uma recuperação judicial, via de regra, uma empresa com uma dívida acima de 10 milhões de reais. Antes, senão não paga o custo. Mas a gente tem visto muito recuperação informal. Nem a extrajudicial, porque também vai na 11.101, né? A lei de falências e tal, a lei de recuperação de empresas. E muitas empresas nunca teve tanta recuperação judicial como esse ano de 2025. Estamos voltando a índices lá de 2012, 2013, quando o Brasil estava numa situação complicada, a gente está voltando agora. Então, juro alto, pouco auxílio do governo com as empresas, pouco desenvolvimento, a questão da reforma tributária, tudo isso tem trazido um grau de dificuldade muito grande. E a gente tem pego assim questões de transação com banco, né, negociações de dívida com banco, coisas que são muito básicas, né, e que os bancos ainda insistem em fazer. Às vezes uma revisional de dívida que se bate lá no juro remuneratório, isso não é de média de mercado 15%, mas não pode ter o seguro embutido, não pode ter TAC, não sei se tu sabe, desde 2008 o TAC é só quando tu abre a conta no banco, se tu está pedindo um empréstimo não tem que ter TAC. E aí tu pega muitos contratos. TAC é taxa de abertura de crédito. Exatamente. Então, e aí hoje é ATC, né, taxa de crédito. Então, tudo isso, no período da normalidade já ocorrem problemas na contratação. E na anormalidade, que é quando atrasa o pagamento, aí vem comissão de permanência junto com multa, com juros, sabe? Aí não é o remuneratório, é o juro moratório. Ou tu cobra a comissão de permanência, ou tu cobra os demais encargos. Então, e aí a gente começa a analisar esses contratos, assim, tu começa a ver, poxa, mas quanta coisa o empresário acaba pagando sem a necessidade de pagar. Coisas que tu consegue, então, negociar com a instituição financeira. Não é uma negociação bem bacana, né, Silvio, mas é o direito, e isso é bacana, tu fazer valer o direito da empresa. Que é assegurado pela lei. E quando tu atrasa o banco com esses contratos, tu atrasa o tributo e a empresa começa a andar para trás. Então é um problema. Saulo, eu quero te explorar um pouquinho no sentido naturalmente bom, que é a questão que hoje é um pouco contraditória. Por exemplo, o IBGE, ele calcula a taxa de desemprego na economia. E hoje ele está sendo muito contestado, né? Dizendo que quase nós estamos numa taxa de pleno emprego, 5%, 6% de emprego. Eu desconfio como economista, que nós estejamos aí uma taxa bem maior do que essa. Qual é a tua sensação, tu que trabalha no meio? Na verdade, como sempre, isso há muito tempo, né, que é uma questão do custo Brasil. A gente tem um paradoxo nas empresas. A gente tem empresas precisando de gente para trabalhar e muita gente desempregada. Então, o que explica isso? Né? É a qualificação de mão de obra. Então, hoje a gente tem, sim, um déficit de mão de obra qualificada, e isso nos faz ter, então, uma baixa produtividade perante Alemanha, Estados Unidos e tal. Então, eles lá, a taxa de produção deles chega a ser, nos Estados Unidos, chega a ser 5 vezes superior à nossa, e na Alemanha 4. Eu estive, Silvio, eu já te falei em outro programa, eu estive na Alemanha 2 vezes com o Conselho Regional de Administração, fazendo missões com empresas de lá, visitamos a Mercedes em Bremen, visitamos a Airbus, foi fantástico, assim, né? E nós vimos muito a questão da produtividade. Então, o Brasil, ele hoje sofre, as empresas sofrem muito com a falta de qualificação. E
não vejo movimentos, certo? Me preocupam hoje. Não é a pesquisa que é feita, mas é a divulgação dessa pesquisa que é feita por parte de Dos alguns, órgãos, né? de alguns órgãos nem sempre muito republicanos, Uhum. certo? Que acabam sendo órgãos a serviço do governo e não a serviço do Estado, né? Essa é a diferença, né? Eu posso te dizer, Silvio, que o Brasil que está posto, em termos de empresa, tributos, tudo que a gente está falando, não é o que está saindo na grande mídia, Uhum. certo? A gente até se recorre muito a mídias menos ortodoxas, Alternativas, né? mais alternativas, exatamente para entender, porque a grande palavra disso é lucidez. Tu tem que olhar a partida de futebol sem tu ir para lado nenhum, tu tem que enxergar o mercado. Uhum. E a partir da lucidez, Racionalmente, né? e a partir da lucidez, tu vai tomar as tuas decisões. E como a gente sempre fala, tu vai vencer no teu negócio, apesar do governo. Na verdade, né, Saulo, a gente tem uma certa experiência. Eu sempre digo o seguinte: a economia brasileira, eu acho que ela marchou nesse sentido. Hoje, talvez, ela esteja voltando a ter uma certa dependência do governo, até porque o governo, de certa maneira, ele quer manter isso para manter o controle. Mas a economia brasileira, da década de 80 para cá, e sobretudo de 70 para cá, ela veio se tornando um pouco mais independente do governo. É por isso que nós crescemos. Nós crescemos porque os empresários, de certa maneira, começaram a entender que é melhor não depender do governo, né? Os investimentos, o reinvestimento, essa coisa, o mercado, a formação do mercado, essas coisas que tu falaste aí, né? Então, eu acho que houve uma certa independência das empresas em relação ao governo. Mas estamos hoje também, né, muito dependentes. Eu acho que aí esse é o grande salto que nós temos que dar. Tem uma frase muito forte nisso, certo? Que acreditar no governo é ser inocente. Então tu tem que enxergar, tu tem que olhar, tu tem que ter um pouco de malícia para enxergar um pouco mais adiante o que está por trás daquela ação. E aí sim, direcionar. E a palavra é dirigir. Realmente é olhar para fora, é olhar o negócio. E aí tem um mercado maravilhoso aí, né, Silvio? A gente o empresário brasileiro está muito sofrido esse ano, muito sofrido. Um dos sucessos do nosso Brasil é o agronegócio, em especial na minha visão, muito agroindústria, que tem que se desenvolver mais, e muito baixo incentivo. Uhum. Precisa incentivar muito mais. O agronegócio pagou a dívida do FMI no Brasil, ninguém divulga isso. É verdade. Até porque o agronegócio está sendo demonizado pelo atual governo, né? Quer dizer, justamente aquilo que dá certo no Brasil, isso é muito do brasileiro, né? Nós sabemos aí, por exemplo, tem reportagens que foram feitas sobre isso. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, mas aí foram descobrir que lá na Suécia, os dirigentes onde se concede o prêmio Nobel, eles diziam que o maior inimigo do Brasil são os brasileiros. Que iam lá, quando surgia algum candidato, o brasileiro ia lá e detonava o nome do cara. Quer dizer, isso é muito do brasileiro, né? Essa questão toda assim da inveja, né? E por isso que o Brasil, de certa maneira, não consegue dar aquela alavancada Tem prosperidade. Tem uma história que é a cesta de Siri. O Brasil tem uma cesta de Siri, né? E aí quando o Siri vai conseguir sair, quando ele está saindo da cesta, de dentro vai lá e puxa ele para dentro. Mas nós vamos ver se isso aí é uma coisa muito cultural, né, Saulo? Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Quero contar contigo a partir de agora, né, meu amigo? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Pois então, no Economia e Desenvolvimento dessa semana, vamos àquele espaço que é muito aguardado aí pelos empresários, pelos contadores, pelos contabilistas, de modo geral, que é o espaço Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, claro, o titular dele é o professor, o mestre Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Vamos começar, Salésio, com uma grande novidade, né? Porque eu sempre falando, tu é meu amigo há muitos anos, somos, graças a Deus, há mais de 4 décadas, e sempre a gente conversava sobre a história da contabilidade, casos, né? Quer dizer, tu é um cara que construiu, de certa maneira, né? Formou muitos alunos, formou muitos contadores e tal, e é uma empresa que é um ícone hoje do ponto de vista da qualidade no Rio Grande do Sul e no Brasil. Esse livro, A Trajetória do Contador Salésio D'Agostinho, fala um pouquinho sobre ele.
Falo sim. Bom, o que aconteceu? É que como o nosso escritório mudou de endereço, da Rua Barros Cassal passamos para a Rua Estevão Cruz, 73, né? E no transporte de todo o material dos livros que eu tenho, livros antigos e tudo mais, começaram a aparecer toda a documentação, né, de quando eu comecei na profissão, quando eu comecei a trabalhar no sentido, né, de valorizar mais o contador, de instituir mecanismo para criar, quer dizer, para que o contador fosse mais respeitado. Porque assim que eu vim de Criciúma para cá, o que se dizia era o seguinte, que o contador não era valorizado porque não tinha um sindicato próprio, né? Que o contador não era valorizado porque não era o contador que elegia o seu representante junto ao Conselho Federal de Contabilidade, junto ao Conselho Regional, uma vez que 75% do colégio eleitoral era formado por técnicos em contabilidade, né? E dizia que isso não poderia ser, enfim, diziam que precisávamos ter um instrumento para se comunicar com a sociedade. Então, o que aconteceu? Então, com base em todas essas carências e essas necessidades, então eu fui o protagonista da criação de tudo isso. Então, protagonista da criação do Sindicato dos Contadores, o protagonista de acabar com o termo contabilista, inclusive tu citou contabilista há um segundo atrás, aí, contabilista não é profissão, contabilista é campo de atuação profissional, contabilista é contábil maisista, está relacionado a quem trabalha na área, ok? Então, não te diz, não é relacionado ao profissional, porque o profissional é o técnico de contabilidade e o contador. Então, ou seja, então, o Jornal da Contabilidade, quem criou, o Dia do Contador, o Dia da Contabilidade, o Dia do Sescom, então toda essa documentação, que foi? Nós fizemos, então, juntamos, escrevemos, contamos as histórias e colocamos tudo isso num livreto, tá? Que agora vai estar à disposição de vocês, tá bem? Então, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco da nossa história, é só ir lá no Sindicato dos Contadores, na Rua Hoffman 724, pegar o seu exemplar, que é gratuito, tá? Teremos o maior prazer de transmitir a vocês essas informações todas dessa fase toda que passou a profissão, tá bem? Muito bem, eu recomendo, né? Aliás, esse livro aí foi também um depoimento dado ao jornalista. Isso é uma informação importante que tem que ser dito. Esse livro, como é que ele foi? Eu simplesmente contei toda a história para o nosso grande jornalista, né, Silvio Lopes, e foi ele que escreveu o livro, ou seja, a história toda foi contada para ele e ele transformou a história numa realidade. Então, na verdade, os méritos todos é do nosso jornalista. Eu recomendo, né, porque Silvio o conteúdo Lopes. é muito bem e é um histórico da própria contabilidade no Rio Grande do Sul, né, Salés? E tudo aquilo que tu construíste, na verdade, que na verdade é uma questão de criação. Nada foi descoberto, mas foi criado. Mas olha aqui, Salésio, nosso assunto hoje, no nosso Conversando sobre Contabilidade, é o seguinte: o Roberto Casagrande, que é aqui de Porto Alegre, ele disse assim: professor Salésio, eu tenho uma questão para o senhor. Sou gestor de uma média empresa e estamos em dificuldades de contratar um contador que entenda dos procedimentos básicos do departamento contábil da empresa. O que fazer para suprir esta carência? Que eu acho que não é só dele. Não, isso aí isso está acontecendo na nossa área. Hoje está havendo uma dificuldade muito grande para se buscar profissionais para atuar na área. Tá? E isso nós temos que nos preocupar, nós temos que ver o que está acontecendo para resolver, entende? Então, o que acontece? Eu acho que nós temos dois problemas, dois obstáculos que têm que ser resolvidos. Primeiro obstáculo, o ensino à distância. Depois que instituir o ensino à distância na área contábil, o conhecimento caiu, que já não era bom, aí caiu então lá para baixo, ok? Então hoje os alunos que estudam, né, a contabilidade à distância têm uma carência muito grande de entender como funciona todo um sistema de contabilidade. Isso porque você sabe muito bem que nessas escolas AED,
a teoria e a prática, elas não são integradas, elas não são discutidas de forma quase que imediata. O aluno aprende a ler as teorias, mas não tem a devida aplicação na prática. Então ele não sabe como é que as coisas funcionam, como é que um ato de gestão é transformado numa informação contábil, entende? Como é que aquele ato de gestão é alocado lá no demonstrativo financeiro, no demonstrativo das atividades, que é o custo e a renda, lá no demonstrativo econômico, que é a despesa e receita. Ele não sabe essas coisas porque ele leu, mas não sabe fazer aquilo na aplicação. Ele não sabe, muitas vezes ele tem dificuldade de entender o funcionamento como um todo, tu me entende? Ou seja, é instituído, é criado, é implantado sistemas, ok? E ele não sabe como é que as coisas têm que ser, como funcionam, tá? Então, isso é um problema sério, tá? Então, nós temos o quê? Que pensar seriamente em mudar o ensino da contabilidade, principalmente no primeiro módulo do ensino, que é o fazer as demonstrações contábeis, fazer os registros para apurar as demonstrações contábeis. Por quê? No momento em que o profissional tem dificuldade em elaborar uma demonstração contábil, essa dificuldade dele e esse desconhecimento atinge toda a profissão, porque passa a ideia de que ele não sabe o básico, não sabe o elementar. Não sabendo o básico, não sabendo o elementar, isso dificulta o desenvolvimento das empresas. E vocês sabem muito bem que é através das demonstrações contábeis, né? Que nós temos mecanismo, temos informações para ela prosperar. Então, esse é o primeiro problema que hoje nós temos. Hoje, os alunos e os profissionais, né, eles têm dificuldade, ok, em aplicar os seus conhecimentos na prática, têm dificuldade de trabalhar numa empresa cuidando do departamento contábil, porque ele tem dificuldade em saber o funcionamento desses mecanismos técnicos que são necessários. Tá? Então, isso nós precisamos mudar. O segundo aspecto nós temos o problema de como se vende o sistema de computação, como se vende, não é isso? O sistema de automação contábil, como isso é vendido? É vendido de uma maneira como se aquele sistema ser implantado na empresa resolve o problema dela, né? E que tudo aquilo que é transmitido nesses aplicativos, né? Depois de transmitido para o departamento contábil, né? No momento que não importa, estaria resolvido. Então, isso é uma falácia, não é assim que a coisa funciona. Esses aplicativos são vendidos para a empresa, sim, ajudam o trabalho do contador, sim, mas eles não resolvem o problema, porque a importação desses elementos para serem úteis à empresa, eles precisam ter sido processados de forma correta. É necessário que o profissional que fez o registro nesses aplicativos façam de forma correta. E tem que saber também que, para gerar uma informação patrimonial, não basta você simplesmente registrar o fato, o ato gerido, o ato praticado. É necessário dizer o que você tem e como conseguiu. Isso aí precisa de conhecimento de informação. Você faz lá, digita lá no sistema financeiro, os pagamentos e os recebimentos. Ok, pagamento e recebimento é uma coisa, só que eu pago o quê? O que eu estou pagando faz parte do quê? Do sistema econômico ou do sistema financeiro? Aquilo que eu estou pagando faz parte de custo ou de despesa? Enfim, existem elementos que têm que ser registrados, alocados de forma correta. E se isso não for feito, todas as informações são imprestáveis. Então, isso também precisa mudar.
Precisa mudar o quê? Tem que ser vendido de forma verdadeira. O profissional, o empresário tem que saber que ele está comprando um aplicativo para facilitar uma vida, para facilitar uma questão administrativa, mas que aquilo que está sendo colocado em prática é para facilitar um trabalho, mas é um trabalho que poderá ser usado pelo departamento contábil ou não. Ele não substitui o contador e não facilita, quer dizer, de forma completa, não desenvolve de forma completa aquilo que uma empresa necessita. Então, essas duas coisas nós precisamos urgentemente pensar de forma diferente. O ensino à distância tem que ser mudado e a forma como eles vendem o sistema de computação, né, também tem que ser mudado para que se venda a verdade e não essa falácia que está acontecendo por aí. Professor Soares, parabéns pelo comentário e parabéns pelo livro, que eu tenho certeza vai ser grande sucesso, porque o setor precisa conhecer essa história aí. Um grande abraço. Bem, estamos à disposição. Até a próxima. Até. Muito bem, apesar de não ser um programa da OAB aqui, que desfila de advogado aqui não é fácil. Temos mais um aqui, mais um ilustre advogado, Giovanni D'Agostin, que também é contador. Além de histórias, tu é contador mesmo, né? É por aí. O Giovanni e o pai dele, o Sarez, eles são umas criaturas espetaculares, né? E a eles, graças a eles também, nós temos esse programa há mais de 20 anos. Já vai quase 3 décadas aí no ar. E um programa que é um programa de conteúdo, naturalmente, porque quem desfila por aqui são pessoas como eles que trazem conteúdos para os segmentos onde eles atuam. Giovanni, por exemplo, aí tem mais uma obrigação abusiva. Isso é normal, né? Da Fazenda Estadual. Não é federal, é estadual, é municipal e tal. Conta sobre isso. Então, telespectadores, a Fazenda Estadual, daqui do Rio Grande do Sul, divulgou uma nota, está no site da Fazenda Nacional, uma nota do dia 1º de agosto, com o seguinte título: recadastramento junto à Receita Estadual deve ser feito por todas as empresas do Rio Grande do Sul até o final de setembro. Então, primeiramente, é um recado importante. Você que é empresário, tem inscrição estadual, vende mercadorias, industrializa produtos, sendo ou não sendo do Simples Nacional, precisa anualmente dizer para o governo estadual que você está operando. Porque se não fizer dessa forma, a Fazenda Estadual vai suspender a sua inscrição estadual. Aí você estará impedido de fazer as suas vendas das suas mercadorias. Não é? Diz ainda a nota: a não realização desta tarefa implica em suspensão da inscrição estadual. No recadastramento são verificados 3 pontos. Se a empresa se encontra em atividade, se os dados cadastrais estão corretos, como, por exemplo, o e-mail, o número de telefone, né? Se as informações estiverem atualizadas, basta um clique para confirmá-las. Se estiverem desatualizadas, é preciso seguir as orientações indicadas. Pois bem, me parece, senhores, que essa obrigação ela é um tanto quanto abusiva. Há, a meu juízo aqui, um abuso regulatório. É claro que o contribuinte precisa, até o dia 30 de setembro, através do seu certificado digital, seus meios de acesso, entrar lá no ECAC da Fazenda Estadual e fazer lá o recadastramento. Tá? Contudo, transformar esse recadastramento numa obrigação anual, quer dizer que o sujeito faz o recadastramento esse ano, até o dia 30 de setembro, no ano que vem tem que fazer novamente. E se não fizer, a inscrição estadual fica suspensa. Me parece, sim, que há um abuso regulatório nesse caso. Porque, veja, a Fazenda Estadual ela já possui diversos meios para saber se a empresa está em atividade. A nota fiscal é eletrônica, existe hoje convênios, declarações que são compartilhadas com a União, com os municípios,
o SPED, as declarações, as escriturações digitais. Então é possível, fora o convênio que a Fazenda Estadual possui com a junta comercial, não é? Para verificar ali os dados de cadastro dos sócios, da própria empresa, não é? Enfim, então me parece que a Fazenda Estadual está impondo para os contribuintes do ICMS uma obrigação, é importante cumprir, para não ficar daqui a pouco sem poder emitir nota fiscal, comprar ou vender, porque com a inscrição suspensa a empresa não consegue comprar mercadorias também. Porque quando o teu fornecedor vai emitir a nota, vai aparecer lá que a inscrição do destinatário está suspensa, não consegue validar a nota fiscal eletrônica. Claro. Então, eu proponho aqui, aproveitar o espaço desse programa, que o Ministério Público do Estado verifique, nesse caso, se não há aí um abuso regulatório para tomar as medidas cabíveis, né? Assim como as entidades empresariais, as entidades contábeis, porque me parece que há, sim, uma abusividade por parte da Fazenda Estadual no que toca a esse assunto. Eu acho que, sobretudo, as entidades de representação do segmento, né? Importante. Mas tem um outro assunto aí, Giovanni, que é sobre a transação no âmbito do Rio Grande do Sul, chamado Acordo Gaúcho. O que é isso? Então, no final do ano passado, né, mais precisamente no dia 25 de dezembro, bem no dia do Natal do ano passado, foi editada uma lei no Estado chamada número 16.241. Essa lei instituiu a transação fiscal, a transação tributária no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. O que é a transação? Vamos imaginar que o Estado tem um crédito tributário aí, com o ICMS, e esse crédito tributário seja de difícil recuperação. A gente sabe que existem problemas com empresas com problemas com os impostos, né? Que não conseguem pagar o ICMS, aquilo vai se acumulando, e isso acaba virando um crédito de difícil recuperação. A transação é uma forma de resolver a questão de recuperabilidade desse crédito, né? Então é bom tanto para o Estado, vai receber o valor inadimplido do ICMS, por exemplo, no caso do ICMS, e é bom para o contribuinte, que vai se regularizar também, não é? Então, essa semana foi editado o decreto regulamentador, número 58.264, que dispôs, então, né, sobre a questão da transação tributária no âmbito do Estado. Em suma, é muito semelhante à transação no âmbito federal, né? A Procuradoria-Geral do Estado, quem lidera, no caso, seria a autoridade que administra essas transações, e ela tem a possibilidade de publicar editais. Esses editais periódicos são editais que possibilitam a transação por adesão. Então, vamos imaginar que a PGE publica um edital possibilitando uma transação geral para quem quiser aderir, enfim, não é? E a empresa, então, com maior simplicidade, né, adere àquela transação. Normalmente, as transações, elas possibilitam prazos maiores para pagamento do tributo, né, a dilação da quantidade de prestações e descontos, né? Muitas vezes com o uso de créditos, né, além de descontos, alguns créditos, uso de precatórios, né? Então, a probabilidade, a possibilidade de adesão, né, claro que dependendo de uma prévia regulamentação da PGE no que toca à edição, né, desses editais, é mais simplificado e depende da PGE. Contudo, existe a possibilidade da empresa propor para a PGE uma proposta individual, tal como acontece no âmbito da Fazenda Nacional. Então, a empresa ela peticiona, leva para a Fazenda Estadual as suas justificativas, o crédito é de difícil recuperação e a PGE vai ouvir, né, vai verificar o que a empresa tem para oferecer. Normalmente, descontos, prazo alongado para pagar a dívida, a possibilidade de utilização de créditos fiscais e também a utilização de precatórios
para o pagamento de O até abatimento. 75% Uhum. das dívidas. Por sinal, senhores telespectadores, saiu recentemente o primeiro edital de transação da PGE, que é para quem está devendo IPVA. Então, para quem está devendo IPVA vencido até o final do ano de 2025, é possível, no site da Secretaria da Fazenda, aderir a essa transação para os fins do IPVA. Então, tem uma nota que está publicizada no site da Secretaria da Fazenda, com desconto, Silvio Lopes, de até 90% das multas e 50% dos juros, podendo parcelar em até 12 vezes. Né? Então, É uma possível. grande facilidade, né? Então, para quem está pendurado com IPVA, é uma oportunidade de se regularizar, não é? Agora, espero que a PGE edite rapidamente, né? Uhum. Até onde eu tenho conhecimento está na pauta, um edital de transação por ICMS. Nós tivemos a pandemia, nós tivemos as enchentes, nós estamos, infelizmente, vivendo uma depressão econômica no estado do Rio Grande do Cada Sul. vez mais vai se acentuar, né? E as empresas precisam dessa ajuda do Estado. Até por questão de sobrevivência. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho importante isso. Os empresários que acompanham o programa sabem que esse tipo de informação é valioso para as empresas. Né? Muitas empresas até nem sabem, não têm conhecimento. E é através aqui do nosso programa do Giovanni, do pessoal da área de contabilidade, então pode se atualizar e recorrer a esses instrumentos legais para regularização. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. O programa volta na semana que vem. Até lá.